Pessoal, tudo bem? A gente vai começar aqui essa aula, que vai ser uma aula diferente, vai ser por videoaula. É um formato que a gente não está acostumado, eu espero que a gente consiga melhorar esse formato ao longo do tempo, tá? Então, eu escolhi aqui ficar com uma lousa virtual, vamos dizer assim, que eu acho que é mais fácil escrever aqui o que eu estou pensando, ao invés de pegar um PowerPoint pronto, ou ao invés de pegar um exercício resolvido, tá bom? Eu espero que vocês consigam enxergar direitinho o que eu vou escrever, as informações que vão aparecer escritas. Se tiver problema, avisem que eu conserto nos próximos vídeos, tá? Nesse daqui não vai ter como, tá? Mas eu acho que vai rolar tudo bem, tá certo? Então vamos lá. Eu preferi fazer videoaula porque a gente precisa andar com conteúdo, tá? E ao invés de ficar procurando videoaula pronta, eu preferi fazer a minha, fazer a nossa, que faça uma coisa mais direta para vocês, tá certo? É, Então, o que a gente vai fazer? Na última aula, pelo que eu estou vendo aqui, a gente fez é, exercício sobre posição relativa entre retas. Retas perpendiculares, retas paralelas, que era aquela coisa de comparar os as. Eu ainda não corrigi, não deixei exercícios corrigidos, mas era lá da página 59. Se você teve alguma dúvida dessa página, me avisa que eu deixo a correção para vocês, tá bom? Mas a última coisa que a gente fez foi a página 59. Depois da página 59 tem um monte de coisa que eu não daria de qualquer forma, tá? Chama de equação segmentária, equação paramétrica. Eu não daria essa coisa nem presencialmente, quanto mais à distância, tá bom? Então eu pularia, eu nunca vi essas coisas caindo em nenhum outro lugar e nunca vi servindo para nada. Então também não vou gastar o tempo que já está meio que escasso, tá? Com isso a gente pula para a próxima parte, que é distância entre ponto e reta. Tá? Então, o próximo conteúdo que a gente teria que ver, então vamos escrever aqui, vai ser distância. Então, distância de ponto a reta. Tá? Então, vai ser esse conteúdo que vai ser o foco da aula de hoje. Se você olhar por fórmula, é uma formulinha simples. Então, a ideia é que você... Deixa eu mudar a cor aqui. A ideia é que você vai ter um ponto P. Esse ponto P vai ter uma coordenada x0 e y0. Vamos chamar assim. E você vai ter uma reta R. Dessa vez, essa equação aqui, ele não vai poder estar na forma reduzida. Essa equação de reta, ela tem que estar na forma geral, tá? Então, se você escrever na forma geral, ela vai ficar dessa forma. AX mais BY mais C igual a zero, tá certo? Tem que tomar um cuidado muito grande aqui, porque como ela não está na forma reduzida, esse A e B não são os mesmos A e B da forma reduzida, tá? Então, não é o mesmo quando a gente escreve dessa forma, tá? Então, não tem a ver com aquela coisa de coeficiente angular e não tem a ver com aquela coisa de coeficiente linear, tá certo? Então, quando a gente olha para a forma geral, a gente pode ver a equação assim, tá? E o A vai ser quem está com o X, o B vai ser quem está com o Y e o C vai ser quem está sozinho, tá bom? Sem referência ao A e o B antigo, tá certo? Se a gente pensar dessa forma, a fórmula da distância entre a reta e o ponto P vai ser isso daqui. Eu vou escrever e eu já comento. Tudo isso sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, essa aqui vai ser a fórmula da distância entre ponto e reta. Tudo bem? Então, esses risquinhos externos aqui, eu não sei se vocês lembram, o que significa é o módulo, tá? Ou seja, essa coisa sempre deixa essa conta interior positiva, tá bom? E
O que você precisa tomar cuidado é que A, B e C são os coeficientes aqui da reta, quando você olha na forma geral, tá? x0, y0 são os valores do ponto que você tem, tá? E aqui embaixo, não confundir com x e y, não é o x e o y do ponto, é o A e o B da reta, tá? Então embaixo, a gente continua ainda com A e B da reta, o C não entra embaixo, tá bom? Então essa é a fórmula da distância entre ponto e reta. Eu vou, por enquanto, focar na fórmula, não vou fazer diferente disso, mas a ideia é só aplicar essa formulinha. Se você aplicar essa fórmula, fica super tranquilo, fica super fácil, tá bom? Trouxe aqui 3 exercícios para a gente fazer, e aí a gente já vai direto para eles, tá? Então vamos lá. Primeiro exercício é aquele exercício direto para saber se está tudo bem, tá? Calcule a distância entre o ponto P, 2, 3, tá? E a reta R igual a 2x, 2x, a reta R, que é igual a x mais 2y menos 2. Tá? Deixa eu selecionar aqui a nosso exercício. Eu não sei por que ele não está deixando eu selecionar. Aí, agora foi. Então vamos lá, vamos começar aqui de novo. Calcule a distância entre o ponto P, 2, 3 e a reta R, x mais 2y menos 2 igual a 0. Então, primeira coisa que você precisa lembrar é que você tem que olhar para a reta na forma geral. Tudo bem, aqui está na forma geral, então a gente vai deixar assim. Então a gente precisa identificar aqui na equação quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Então, como está na forma geral, o A é quem está com o x, que é 1, o B é quem está com o y, que é 2, e o C é quem está sozinho, que é o menos 2. E no P, aqui é fácil, né? x0 vale 2 e y0 vale 3. Feito isso, é só calcular, é só colocar essas informações na fórmula. Tá? Então, A, x0, B, y0, C, embaixo, a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu vou substituir, então o que vai ficar? Aqui em cima, o A, que é 1, vezes x0, o B, que é 2, vezes y0, que é 3, mais o C, tudo isso em módulo, embaixo, raiz de A ao quadrado, que é 1, e B ao quadrado, que aqui é 2, certo? Fazendo essa conta, aqui em cima vai ficar 2, 2 mais 6, vai ficar 8, 8 menos 2, 6, embaixo, raiz de 5. Aí lembra que você não pode deixar a raiz embaixo, então você vai precisar fazer aquela multiplicação pela raiz tanto em cima quanto embaixo, e aí se você fizer essa conta, você vai ter o valor de 6 raiz de 5 sobre 5, tá? E essa vai ser a distância entre o ponto e a reta. Tá? Então, o que é importante você saber? Que lá no plano cartesiano, o seu ponto vai estar aqui, só para ficar bonitinho, vamos colocar uma reta aqui. E sua reta, imagina que ela vai estar aqui, por exemplo. Tá? O que é a distância? Sempre quando a gente fala de distância entre ponto e reta, na verdade, sempre quando a gente fala de distância matemática, é o valor em linha reta mais curto, tá, até o objeto. Então, a distância desse ponto até essa reta não seria isso daqui, não seria isso. Tá? Seria sempre esse daqui, ó. É a distância mais curta. E o que é importante saber sobre a distância mais curta? Que se você olhar para essa reta aqui, tá, vale sempre 90 graus. Tá? Então, a distância sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Aqui, a reta da distância sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Tá? Então, esse segmento vai ser sempre ortogonal, tá? Sempre perpendicular ao objeto de interesse. Tá? Mais para frente, esse conceito vai ficar importante. Tá bom? Então, basicamente é isso. É só colocar na fórmula por enquanto. Vamos para o próximo exemplo. Tá? Então, o próximo exemplo
ele está aqui. Vamos lá, vamos ler. Então vamos lá. Nesse exemplo, eu já estou colocando aqui um exercício do próprio livro de vocês. Esse exercício 85, tá? Lá na página, deixa eu ver. Lá na página 65, tá? Então esse é um exercício lá da página 65, tá? É o exercício 85. O que o exercício fala? Dados os pontos A, B e C, então quer dizer que eu tenho um triângulo, tá? Dados os pontos A, B e C. Então imagina que eu tenho esse triângulo feito lá no plano cartesiano, tá? Calcule a medida da altura relativa ao lado AC do triângulo ABC. Então, quando eu olho para o triângulo ABC, eu tenho uma altura, na verdade eu tenho 3 alturas, tá? Só que ele fala para a gente calcular a altura relativa ao lado AC. O que é a altura relativa ao lado AC? É a altura, ou seja, o segmento, que vai bater com 90 graus lá no lado AC. Então, a altura que ele quer que a gente calcule é essa daqui. É essa altura relativa ao lado AC, ou seja, que vai fazer 90 graus aqui com o lado AC. Se você adaptar ele para o conteúdo que a gente quer, é a distância de B até a reta R. E quem que é a reta R? A reta R, no nosso caso aqui, vai ser a reta AC. Certo? O ponto A é menos 1 e menos 1, e o ponto C é o 4 menos 10. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar descobrir a equação da reta AC, tá bom? Então, a equação da reta AC, eu vou continuar descobrindo da forma que a gente fazia antes, tá? Você pode fazer sistema, eu vou descobrir aqui de outra forma, não é por sistema, mas eu vou continuar descobrindo ainda a equação reduzida, tá bom? Então eu vou fazer aquela ideia de descobrir primeiro o A. Lembra que o A é o ΔY dividido por ΔX. Então, no nosso caso, o ΔY, y de C menos 10, menos y de A, que é menos 1. Embaixo, x de C, que é 4, menos o x de A, que é menos 1. Então, em cima, que vai ficar menos 10 mais 1. Menos 10 mais 1 dá menos 9. E embaixo, 4 mais 1, que dá 5. Então, quer dizer que o A é 9 quintos. Tá? Se você quiser escrever isso em decimal, vai ficar menos 1,8. Você não precisa escrever em decimal se não quiser. Então, quer dizer que essa equação vai ser a equação menos 1,8 x mais o b. E a gente não sabe quem é o b. Então, a gente vai descobrir isso agora. Para a gente descobrir quem que é o b, é só substituir qualquer ponto nessa reta aqui. Então, a gente tem essa equação, que é menos 1,8 x mais o b. E aí eu vou substituir, sei lá, o a, que é menos 1x. Então, se eu colocar aqui, se eu trocar isso por menos 1, e se eu trocar o y por menos 1, a gente vai conseguir descobrir quem que é o b. Então, fazendo essa conta, que era o que a gente já fazia antes, então vai ficar menos 1 igual a 1,8 mais o b. E a gente vai conseguir descobrir que o b vai valer menos 2,8. Se a gente colocar aqui em decimal. Então, quer dizer que aqui a gente também tem a reta AC, tá? Então, eu vou apagar tudo isso que a gente fez, tá? Porque a gente não tem muito espaço, tá? E vou deixar anotado só essa coisinha aqui, que é a equação da reta AC, tá bom? Então, vou apagar aqui, já vem. Então, continuando aqui, o que a gente descobriu aqui em cima é a equação da reta AC, tudo bem? Então, é a equação da reta que passa por A e C, e o que a gente precisa descobrir é a distância do ponto B, né? Lembra que a gente tem a coordenada do ponto B, que é 6 e menos 3, até essa reta aqui. Só que essa reta ela não está na forma geral, tá bom? Então eu vou colocar isso na forma geral. Então, colocando isso na forma geral, eu vou colocar todo mundo para um lado só. Então, eu vou colocar aqui 1,8, opa, deixa eu apagar aqui, 1,8x mais
1y menos 2,8 é igual a zero. Vou imaginar que você não quer trabalhar com decimal. Lembra que isso aqui, como é uma equação, eu posso multiplicar a equação pelo que eu quiser. Tá? Então, eu vou multiplicar, sei lá, por 10 para ficar fácil. Então, aqui vai ficar 18x mais 10y menos 28 igual a zero. Aí, se você perceber que você multiplicou por coisa demais, dá para você dividir por 2, por exemplo. Vai ficar 9x mais 5y menos 14 igual a zero. Então, essa daqui continua sendo a mesma equação de uma outra, com uma outra cara, né, dessa equação. Só que está no jeito que a gente já precisa. Então, se a gente olhar para essa equação, a gente pode lembrar que o A dessa equação vale 9, que é o que está com x, o B vale 5 e o C vale menos 14. E eu vou calcular agora a distância do ponto B até essa reta. Então, a distância do ponto B até essa reta é só a gente aplicar na fórmula. Opa, deixa eu apagar aqui. Então, mais C, do seu módulo. Embaixo, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. A distância de B até R vai ficar. Quem que é o A? O A é 9, multiplicado por x0, que é o x do ponto, que no caso é 6, mais B, que o B é 5, multiplicado por y0, que é menos 3, mais o C, e o C é menos 14. E embaixo, a conta de A ao quadrado, 9 ao quadrado, mais o B, mais 5 ao quadrado. Então, a distância de B até R, a gente tem que fazer essa conta. Então, 9 vezes 6 vai ficar 54, menos 15, menos 14, e aqui embaixo, raiz de 81 mais 25. Para economizar tempo aqui eu vou fazer na calculadora. Então, a parte de cima vai ficar 54 menos 15 menos 14. A parte de cima vai ficar 25. Como isso está no módulo, continua com 25 mesmo, fica positivo. Tá? E embaixo, 81 mais 25, raiz de 106. Tá? Eu não quero deixar isso com raiz embaixo, então a gente vai ter que fazer aquela multiplicação pela raiz de 106 em cima, pela raiz de 106 embaixo. Tá? Então isso daqui vai ficar na parte de cima. Então na parte de cima vai ficar 25 vezes raiz de 106 embaixo sobre 106. Tá certo? Então 106, se você tentar simplificar, não vai dar muito bom. Tá? Então pode deixar assim mesmo. Tá? E 25 e 106 não dá para simplificar por nada. Então quer dizer que essa daqui é a altura que você precisa. É um número bem feio. Talvez eu tenha errado em alguma conta aqui, eu vou conferir depois. Mas o processo é esse. Tá bom? Se eu errei em alguma conta, foi em algum sinalzinho aqui, em alguma coisa desse sentido. Mas acho que não. Tá bom? Pessoal, descobri o que estava errado aqui. Vai continuar com o número feio, tá? Mas só para corrigir aqui, para não precisar editar o vídeo inteiro. Aqui era menos 2,8, né? Então, quando eu faço a forma geral, eu vou mandar esse 2,8 para cá. Então, aqui vai ficar mais 2,8. Né? Então, aqui vai ficar mais 28, aqui vai ficar mais 14. Então, quer dizer que aqui vai ficar mais 14, aqui vai ficar mais 14. Com isso daqui não vai dar 25, tá? Isso daqui vai dar 53. E dando 53, a gente vai conseguir simplificar 53 com 106. E simplificando 153 com 106, dá exatamente 1 em cima e 2 embaixo. Tá? Então foi só um erro de sinal aqui em cima, mas continua uma coisa bem feia. Tá bom? Então, aqui é o valor correto mesmo, tá certo. Conferir lá no gabarito. Tá bom? Então, vamos lá fazer só mais um. E o próximo exercício vai ser o exercício, deixa eu ver,
o exercício 89, tá? Então, como é que vai ser o exercício 89? Ele fala, determine o perímetro e a área do quadrado OPQR. Então, você tem um quadrado aqui e você quer saber o perímetro e a área. Resumindo, o que você precisa saber é o lado desse quadrado, né? Então, se você souber o lado desse quadrado, você sabe que o perímetro é só fazer 4L, e se você sabe o lado desse quadrado, você sabe que a área é só fazer lado ao quadrado. E aí você precisa entender aqui o que significa o lado desse quadrado quando a gente olha para esse desenho, tá? Então, quando a gente olha para esse desenho aqui, o lado do quadrado, ó, ele pode ser visto como esse pedaço. E esse pedaço é exatamente a distância da reta R até o ponto O, que é a origem, tá? Então, quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir descobrir no final o nosso lado. E aí, descobrindo o nosso lado, a gente vem para cá. O problema que a gente tem aqui é que a gente não tem aqui a equação da reta R. Então, a gente vai precisar descobrir a equação da reta R para depois calcular isso daqui. Esse risco ficou bem feio, mas tudo bem, vamos apagar aqui e fazer de novo. Tá? Como eu tenho a reta aqui, então vamos lá. Então, ó, vamos lá. Antes de começar o exercício, então, a gente vai descobrir a reta R. Tá? Então, seria essa reta aqui. Seria a equação dessa reta aqui, que eu estou chamando de R. Tá? Então, eu vou continuar descobrindo essa reta com a equação reduzida e depois eu transformo essa reta para a equação geral, tá certo? Então, vamos lá. Se a gente olhar para essa reta como uma equação reduzida, a gente consegue ver aqui que ela passa pelo eixo y no 5/2. Então, isso significa que esse valor b, ele é exatamente o 5/2. E aí só falta descobrir o valor a, e aí eu vou substituir qualquer ponto que pertence a essa reta. No caso, esse ponto aqui vai ser facinho, ó, que vai ser y0 e x valendo menos 5. Então, se a gente resolver isso daqui, a gente passa o 5/2 para lá. E a gente vai descobrir que o a vai valer meio. Então, com isso, a gente sabe que a equação da reta é y igual a meio x mais 5/2. Só que a gente tem que passar para a equação geral. Passar para a equação geral é passar tudo por um lado só. Então, vou passar todo mundo para o lado esquerdo. Menos 5/2. Tomar cuidado para não cometer o mesmo erro da equação passada. E aí aqui eu vou multiplicar todo mundo por 2, só para tirar a fração. Tá? Então, a equação geral vai ser menos 1x mais 2y menos 5 igual a 0. Então, pegando aquela equação e multiplicando por 2, a gente vai ter isso daqui, tá bom? E aí agora é só fazer a distância dessa equação até o ponto O, que é a origem, que vai ficar super tranquilo. Então vai ficar módulo de ax0 mais b, y0 mais c, embaixo, raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Então, se a gente fizer isso, como o nosso x0 e o y0 é a origem, então lembra que o ponto O, ele é x0, y0, que no nosso caso aqui, ele é o 0, 0, tá? Isso aqui vai acabar sumindo, vai acabar cancelando esse com esse, tá certo? E aí vai ficar só o c. Então aqui vai ficar módulo de menos 5. E aqui embaixo vai ficar raiz de menos 1 mais 2. Tudo isso ao quadrado. Então, se você olhar na parte de baixo, aqui vai ficar 5, né? Na parte de cima, que é o módulo, e na parte de baixo vai ficar a raiz de 5. Então, fazendo a racionalização, né, tem que fazer a multiplicação pela raiz de 5, então vamos colocar aqui raiz de 5 e raiz de 5. Tá? Então, a nossa racionalização vai ficar 5 raiz de 5 sobre 5, que vai dar só raiz de 5. Então, com isso, a gente já tem a medida do lado. Então, quer dizer que esse daqui é a medida do lado do nosso quadrado. E aí é só calcular o que precisa. Tá? É só voltar lá em cima e calcular o que precisa, que eu vou calcular aqui embaixo. Ó.
Então, o perímetro vai ser 4 vezes o L, 4 raiz de 5, e a área vai ser L ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, que vai dar 5. Então, esse aqui seria a resposta do nosso exercício. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual que é o resumo aqui que a gente precisa pensar para quinta-feira? Tá? Então, ó, eu não vou mais deixar tarefas para domingo, porque eu percebi que vocês acumularam todas as tarefas para domingo e aí vocês não conseguiram cumprir essa tarefa. Então, eu vou dividir a semana em 2. Eu vou colocar tarefas para quinta-feira, tá? E na quinta-feira eu vou passar novas tarefas que vocês vão precisar entregar segunda. Na segunda-feira eu passo tarefas de novo para entregar na quinta-feira tarefas de novo para entregar na segunda, tá bom? Então eu vou tentar fazer essa divisão em 2 da semana, tá bom? Então eu estou passando, era para passar na segunda, mas acho que os vídeos não vão ficar prontos na segunda-feira. Acredito que na terça-feira de manhã já vai estar disponível para vocês. Então, vocês vão ter até quinta-feira para entregar alguns exercícios. Quais serão esses exercícios? Então, vocês vão lá na página. Deixa eu ver aqui qual página que é. Que é a página que eu acabei de falar, só que como eu mexi aqui, eu perdi. Então, vamos lá. Então, ó, os exercícios que vocês vão precisar entregar vão ser lá da página 65, tudo bem? Deixa eu ver se eu vou tirar algum aqui ou se eu vou deixar todos. Bom, eu vou deixar todos os exercícios aqui da página 65, tá? Se vocês não conseguirem fazer um ou outro aqui, não tem problema. Por quê? Na quinta-feira, vocês vão precisar entregar isso até as 23h59, tudo bem? Então, vocês vão precisar enviar as resoluções nos anexos. Nos anexos lá. Então, vocês vão precisar anexar a resolução desses exercícios dessa página, tá? E se acontecer algum imprevisto e se você tiver alguma dúvida, na própria quinta-feira eu estou marcando uma videoaula com vocês. A videoaula de vocês vai ser às 5 horas, tá? Então eu vou usar o aplicativo Zoom. Então esse aplicativo a gente consegue fazer, acho que vocês já devem ter usado o Zoom com algum outro professor. Alguns estão usando o Hangout, mas eu preferi usar o Zoom, tá certo? Então, eu estou marcando reunião com vocês lá para as 17 horas. Isso deve durar mais ou menos 1 hora, então das 17 até as 18, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Depende de quantas dúvidas vocês vão ter, tá? E aí, vocês conseguem tirar dúvida se aparecer alguma dúvida nesses exercícios. Se for uma coisa pontual, se for uma coisa mais simples, pode perguntar no Classroom, do jeito que vocês perguntavam dúvidas do Super Pro ou do Khan. Tá? Nessa semana não vai ter Super Pro, nessa semana não vai ter Khan, então vocês só vão precisar fazer para quinta-feira esses exercícios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 exercícios. Alguns demoram mais que os outros, mas é bem menos do que vocês estavam fazendo na semana passada. Tá bom? Então, é só usar aquela formulinha de distância entre ponto e reta e se tiver problema, a gente se vê na quinta-feira, às 17 horas. Beleza? Então, vejo vocês lá e espero que vocês tenham conseguido entender tudo. Se ficou alguma coisa, se vocês têm alguma dica para melhorar, alguma coisa, é só avisar. Tudo bem? Então, até mais, até quinta-feira.